Boa noite, a paz seja convosco. Amém. Jesus. Gostaria de convidar você a ficar sobre os seus pés. Antes de qualquer coisa, antes de falar com você, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Pois essa noite te pertence, essa terra te pertence a cada um desses chamados que também serão escolhidos. O Senhor já tem ornado com a tua misericórdia, com a tua graça, com a tua fique à vontade em nosso meio. Eu gostaria de ler para você, antes de qualquer coisa, um texto que está em Efésios capítulo 1, versículo 18, que diz o seguinte: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua portentosa força. Isso venha ser sobre a tua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, na tua presença que nós entramos, Pai, pois nós sabemos, Pai, que tudo que é feito, Pai, diante da tua palavra, toda a palavra ministrada, Pai, direcionada pelo teu Espírito Santo, ela tem poder. Que essas palavras que já têm sido ministradas aos nossos corações, elas possam, Senhor, nos preparar para exercer esses ministérios, Pai, para exercer esses chamados poderosos que o Senhor tem nos confiado, sendo nós ainda pecadores. Te agradecemos pela tua graça e pela tua misericórdia, certos de que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. A mensagem de hoje, o título dela é A Caminho da Unção Ministerial. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. Abra comigo, pode ficar assentado mesmo, se sinta confortável para ler a palavra de Deus e meditar nela. Nós vamos ler agora Mateus 22, 14. Livro de Mateus, do Evangelho, capítulo 22, versículo 14. A palavra de Deus, ela nos diz assim: quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, só ouça em nome de Jesus. Aleluia. 22, 14 diz o seguinte: portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Repita comigo: muitos chamados, poucos escolhidos. Eu vejo aqui pessoas escolhidas pelo Espírito Santo, pessoas capacitadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, com derramamento de dons ministeriais e espirituais. Meus amados, não tem como nós falarmos de ministério sem a gente tratar de alguns assuntos que são pertinentes a cada um de nós em nossas vidas pessoais. Hoje em dia nós vemos na igreja cristãos que estão totalmente perdidos. Eles são salvos pela graça, mediante a fé. Só que eles se perdem no meio do caminho, pois eles não sabem o propósito da vida de um cristão. O que eu faço depois que eu aceitei Jesus? O que eu tenho de fazer? Quais são os meus passos? O que eu devo pretender? Em que eu posso servir? Dentro disso, eu quis trazer para vocês, e o Espírito Santo me concedeu essa graça. Falei: Senhor, eu quero trazer aquela palavra que mudou a minha vida. Lembra, Espírito Santo? Ele falou: você está autorizado a abençoar a vida dos seus colegas de ministério, pois ali eu tenho muitas pessoas que eu irei usar. Se tem alguém que tem juízo, recebe em nome de Jesus. Dentro disso, meus amados, eu gostaria de colocar alguns conceitos para vocês. A palavra ministério, ela significa serviço. Repita comigo: serviço. Serviço. É muito simples. Quando nós mergulhamos na palavra de Deus e pedimos ao Espírito Santo para que Ele venha nos dar o entendimento. E dentro disso também eu gostaria de trazer para vocês o conceito da palavra chamado, que significa convocação, uma oportunidade. O primeiro tópico que eu separei dentro desse texto é o chamado de Deus. Mas antes vamos entender o contexto em que está aquela passagem que nós lemos de Mateus 22, 14. É o último versículo que fala de uma parábola que Jesus citou para ilustrar a situação do povo de Israel. Um povo que foi chamado, um povo que foi escolhido, mas muitas vezes rejeitou o chamado e a escolha de Deus sobre eles. Por isso nós, gentios, estrangeiros, pela graça do Senhor Jesus Cristo, alcançamos também essa misericórdia, essa graça, o favor de Deus de exercermos aquilo que Ele deu para o povo escolhido dele. Meus amados, você não é insubstituível, mas Deus escolheu contar com você. Aleluia. Deus, Ele escolheu contar com cada um de vocês.
E que você entenda que nessa parábola o rei ele fez uma festa, estava tudo preparado, diz a palavra. Você pode ler o conteúdo do capítulo, e dentro disso nós identificamos que ele preparou, convidou e as pessoas não deram valor. Se você ainda estiver com a Bíblia aberta, vamos ler o versículo 8. Mateus 22:8 diz o seguinte: então disse o rei a seus servos: o banquete do casamento está pronto, contudo os meus convidados não eram dignos. O que você tem feito para ser digno do chamado de Deus? Nós sabemos que a salvação ela não é por obras, mas é pela graça mediante a fé. Mas nós estamos falando de ministério. É diferente, é necessário um preço ser pago em nossas vidas. Gálatas 2:20 diz que não vive. Há uma renúncia que nós temos que entender. Há um coração que nós temos que dispor diante do Senhor, para que Ele venha te usar, para que Ele venha depositar em você a unção. E é sobre isso que nós vamos falar. Primeiro tópico é o chamado de Deus. Preste bem atenção, repita comigo: todos. Não, mas fala igual cristão. Todos. Todos são chamados. São chamados. Mas nem todos são escolhidos. Você sabe por quê? Porque no meio do caminho muitos falham. Muitos vivem suas vidas comuns, o seu próprio propósito de vida, quando a Bíblia nos diz que o propósito de vida e o plano de Deus para as nossas vidas é maior. Que nós venhamos entender que o que Deus quer para nós é muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que ouvimos. Amém. Então todos são chamados, mas existem alguns requisitos para que você venha ser escolhido. Chamados pertencem a todos, mas ser escolhido depende daquilo que você vai apresentar diante de Deus. E ele precisa de duas coisas. Provérbios 23:26 diz o seguinte: ó filho meu, dá-me teu coração. Quando você entrega o teu coração diante do Senhor, você está falando: Senhor, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão da minha carne, eu abro mão da minha própria vida, eu abro mão dos meus projetos. Mas o Senhor fala: você está se esvaziando de si mesmo, eu vou te preencher de mim. E é da vontade do Senhor, é no plano de Deus que Ele te enche de unção. E com unção você vai longe, porque aonde o Espírito Santo de Deus estiver, ali haverá poder. Amém. Então você precisa entregar o teu coração. É uma morte total ao ego. Você precisa também, que é o segundo ponto, ouvir a palavra. Porque a continuação do versículo de Provérbios 23:26 diz que você seja ouvinte, obediente aos meus estatutos, aos meus mandamentos. Que você venha ouvir, mas as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Elas não querem ouvir aquela parte em que Eliseu, por exemplo, ele abandonou tudo. Ele quebrou ali os seus instrumentos de trabalho, ele queimou seus bois e falou: estou cansado da minha vida antiga, eu quero um propósito novo de vida. Tem alguém aqui nessa noite que quer propósito de vida novo? Perceba, porque o Espírito Santo está aqui. Eu não sou nada. Eu sou simplesmente o portador da palavra que o próprio Mestre mandou entregar para você nessa noite. Amém. O segundo tópico é: se o primeiro é o chamado de Deus, o segundo é a preparação e a avaliação. Porque ninguém que é convocado, ninguém que é recrutado, ele simplesmente vai ser colocado em uma função, ele vai ser avaliado, ele vai ser testado, assim como nós estamos sendo neste momento. Diz que Deus sondou, consultou o coração dele e se retirou para ver qual seria a postura. Então, dentro disso, o que eu quero dizer para vocês? Existem alguns testes que todos nós passaremos. E eu enumerei alguns deles aqui para que nós venhamos entender. Os primeiros testes são o tempo e a paciência, que nós vemos presentes na vida de Abraão. Abraão ele só conquistou a promessa depois de 25 anos. É necessário você ter um tempo de maturação para que a promessa se cumpra na tua vida, para que você possa ver o poder de Deus se manifestar de uma forma sobrenatural. Esteja cansado dos lugares baixos, queira os lugares altos que Deus já reservou para você. Amém. Não queira nada que Ele não queira para você, mas aquilo que Ele já preparou para você, receba. Em nome de Jesus. Então o primeiro teste que você passa é o teste do tempo. Deus ele vai te colocar na instante. Ele vai te ignorar por um tempo para ver como você vai se comportar. Ele quer ver como você vai dizer. Ele quer saber se você vai murmurar. Ele quer saber se você vai desistir da tua fé.
A tua fé tem que ser na rocha. E a rocha, ela não se abala. Concluindo, então, outros testes que nós vemos são a palavra e a visão. Vai ter momentos que Deus vai te testar para ver se você conhece a palavra dele, para ver se você sabe das promessas que ele tem para a tua vida. E ele vai ver também se você tem visão, assim como José, que recebeu um sonho e uma promessa, e ele permaneceu nessa visão e nessa promessa até ela se cumprir. Outros testes que nós vemos é o teste do deserto e da guerra, que são testes que vai provar você, é um teste que vai preparar você, que vai forçar a oração na tua vida. Quando você passar pelo deserto, você não vai ter outra alternativa. E o teste da guerra vai te preparar com armas espirituais, para que você possa ser usado. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Você pode estar lendo. Outros testes que você passa, o da frustração, o do desânimo. A frustração é o acúmulo das atividades, quando você chega perto de desistir. E o desânimo é quando você já tomou a decisão de desistir. Todos nós passamos por isso. Vai chegar um momento que você fala: Senhor, eu não dou conta. Mas eu quero te dizer uma coisa: faz parte do processo. Faz parte do processo de Deus na sua vida. E concluindo, o teste de servo e promoção. Deus vai testar a tua habilidade de servir. E também Ele vai testar como você lidar com a promoção. Olha, ele prega bem. Olha, ele canta bem. Se você aceitar isso, Deus falar. E se não disser, em nome de Jesus. Mas se você dizer: olha, a glória é de Deus, Ele vai continuar te usando e vai te colocar em lugares altos. Concluindo, o caminho para sermos ungidos e aprovados para o exercício do ministério é um processo onde temos o chamado, entregando o nosso coração e praticando a palavra, além de passarmos pela preparação através de testes que provarão a nossa aptidão e a nossa vocação. Todos têm uma vocação. Descubra qual é a tua no Espírito de Deus. Eu gostaria de deixar dois textos para a sua meditação: Atos 20, 24 e 2 Pedro 1,10, ao qual estarei lendo um deles. 2 Pedro 1,10 diz o seguinte: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Você foi contemplado com uma eleição. Você foi eleito pelo Senhor para exercer o ministério. E dentro disso, que você possa agir de modo que jamais abandone a fé. Em nome de Jesus, seguindo e observando esses passos, você vai poder fazer um diagnóstico, um exame da sua vida, para você saber onde é que você se perdeu. Mas não tema os testes, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus. Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente, em nome de Jesus.